Olá, seja muito bem-vindo. Vamos mergulhar em mais uma aventura biográfica da nossa playlist especial Príncipes Reais. Vídeos novos por aqui todas as quintas-feiras. Conto com você para fazermos dessa playlist um sucesso. Como faremos isso? Impulsionando esse vídeo, fazendo ele ser recomendado e trazendo mais pessoas para também mergulharem nas nossas histórias, que nos ensinam sobre a história, mas também sobre as mazelas da vida real. Então, dados os nossos recados muito importantes, vamos à história. Antes de começar, devo lembrar a você que a época em questão era marcada por guerras e muitas disputas. Eram os tempos das cruzadas. Cristãos e muçulmanos degladiavam-se defendendo sua fé e as posses dos territórios considerados sagrados para ambas as religiões. E em nome de Deus e Alá, queriam demonstrar força e razão. As crônicas permitem estimar o ano do nascimento do rei Balduíno em 1161. Balduíno nasceu em Jerusalém. Era um dos filhos do rei Amaurico I, da casa de Anjou, uma família de nobres de origem francesa que teve grande influência durante a Idade Média e participou ativamente nas cruzadas e no estabelecimento dos estados cristãos da Terra Santa. Quando do seu nascimento, seu pai, Amaurico, pediu ao irmão, o rei Balduíno III de Jerusalém, para ser padrinho do filho. Uma vez que este aceitou, a criança foi batizada com o nome de Balduíno. Balduíno III morreu no ano seguinte, sendo sucedido por Amaurico. Para subir ao trono, Amaurico foi forçado pela nobreza cruzada a anular o seu casamento com Inês de Courtenay, a mãe de Balduíno. Ela foi julgada de personalidade demasiado volátil e propensa a intrigas, inadequada para se tornar a rainha da Cidade Santa. Porém, a igreja declarou os dois filhos do casal Balduíno IV e Sibila filhos legítimos. Amaurico voltaria a casar-se em 1167 com Maria Comnena, de quem nasceria Isabel I de Jerusalém. Enquanto Sibila foi enviada para ser educada com a sua tia-avó, Ioveta, abadesa do convento de Betânia, Amaurico manteve o seu filho na corte de Jerusalém. Ele era o seu sucessor e ele estava destinado a uma educação esmerada e um futuro glorioso. Aos 9 anos de idade, a educação do herdeiro foi confiada ao historiador Guilherme de Tiro, seu preceptor e grande amigo por toda a sua vida. Ele não poupou elogios ao seu novo pupilo, e este rei ficaria na história com uma imagem de inteligência e cultura, apesar de ter tido uma vida muito turbulenta. Guilherme, o professor dedicado, foi quem descobriu que o jovem tinha reações físicas bem diferentes ao que era convencional aos outros jovens de sua idade. Ao observar o pupilo brincando, reparou que Balduíno não parecia sentir dor, ao contrário do restante das crianças, e que seus dedos apresentavam uma constante dormência. O diagnóstico só foi confirmado quando Balduíno atingiu a puberdade e não poderia ter sido mais devastador. Esta condição, observada em Balduíno, foi imediatamente reconhecida como indício de uma grave doença, que seria identificada conclusivamente como lepra com a chegada da puberdade, quando os sintomas se agravaram. Amaurico procurou a ajuda de vários médicos, inclusive muçulmanos. Recorreu a imersões no Rio Jordão, emplastos, tratamentos de todos os tipos, mas nenhum método seria eficaz. Balduíno, um menino tão belo, tão ajuizado e já tão sábio, fora atingido por um mal terrível e lhe rendeu o trágico cognome de o leproso. Naquela época, a lepra não tinha cura e, de modo geral, representava uma sentença de morte lenta
e solitária para quem sofria da doença. Se não fosse príncipe, e se Amaurico fosse do mal, como muitos monarcas que existiram na história, Balduíno teria sido condenado a viver em uma colônia para leprosos e moribundos. Amaurico I morreu a 11 de julho de 1174. Balduíno IV foi imediatamente coroado pelo patriarca latino de Jerusalém a 15 de julho, com a idade de 13 anos. Nessa época, ele era um adolescente encantador, o mais cultivado dos príncipes de sua família, dotado de uma grande vivacidade de espírito e de uma excelente memória, escreve seu historiador e preceptor Guilherme de Tiro. Uma vez que a maioridade estava definida para os 15 anos, o reino foi colocado sob regência, inicialmente exercida informalmente pelo senescal Milão de Plance. Por ser leproso, não se esperava que Balduíno reinasse por muito tempo ou produzisse um herdeiro, pelo que os nobres do reino posicionaram-se de modo a influenciar os herdeiros de Balduíno, a sua irmã Sibila e a sua irmã Isabel, cada um tentando garantir para si uma fatia de poder e agindo em nome dos seus interesses próprios e egoístas. Entretanto, Raimundo III de Trípoli chegou a Jerusalém, exigindo a sua nomeação como regente, uma vez que era o parente varão mais próximo, primo direto de Amaurico. Foi apoiado pela maioria da nobreza do reino. Milão de Plance foi acusado de abusar da sua posição de regente, pelo que os nobres do reino exigiram a sua renúncia. Perante a sua recusa, deram um jeitinho para que ele morresse. No final do ano, durante uma viagem de inspeção, Raimundo III foi nomeado novo regente. Em 1175, Balduíno acompanhou o seu regente a Homs em uma batalha que forçou Saladino a levantar o cerco de Alepo. Saladino já estava há algum tempo tentando uma invasão. Era um poderoso sultão, cuja influência se estendia do Egito à Síria. Em agradecimento, o emir dessa cidade libertou seus prisioneiros cristãos. Raimundo negociou o casamento da irmã do rei, Sibila, com Guilherme de Monferrato, primo direto de Luís VII da França. Guilherme chegou no início de outubro, tornou-se conde de Jaffa e Ascalão, e esperava-se que subisse ao trono com Sibila assim que Balduíno ficasse incapacitado, o que todos torciam e acreditavam que seria rápido. Mas o marido de sua irmã morreria em junho de 1177, após várias semanas de doença, ainda durante a gravidez de Sibila, da qual nasceria o futuro rei, Balduíno V. A regência terminou no segundo aniversário da coroação de Balduíno IV, em 1176, data em que o jovem rei atingiu a maioridade. Devido à sua doença, teve de se preocupar com os problemas da sua sucessão. Todo mundo tinha perdido a esperança, porque o mal da lepra começava a aparecer no jovem rei Balduíno e o enfraquecia. Mas o Deus que fazia aparecer sua força nos fracos inspirou o rei doente. Essa era a sua crença. Depois de assumir o trono, Balduíno IV não ratificara a paz de Raimundo III de Trípoli com Saladino. Deste modo, invadiu a região de Damasco e do Vale do Beca e planejou um ataque ao Egito, a fonte do poder do sultão. Foi aguerrido e não deixou sua condição limitar. Em agosto, o conde de Flandres chegou em cruzada à Terra Santa. Advogavam que tinha mais direito do que o regente Raimundo III de Trípoli, por ser o parente mais próximo do rei por via paterna. Filipe era primo direto de Balduíno.
Balduíno, a essa altura, não tinha que lidar somente com a doença e as guerras, mas também com os lobos que queriam abocanhar seu reino, antes mesmo da sua morte, o que enfraquecia o seu poder. Aproveitando a ausência de um grande número de soldados e cavaleiros de Jerusalém, Saladino decidiu invadir o reino pelo sul. Com poucas forças, o rei Balduíno não teve sucesso, mas persistindo em perseguição ao exército inimigo, obteria uma surpreendente vitória na Batalha de Monte Guisardo, a 25 de novembro. Balduíno IV retornou a Jerusalém como triunfador e foi render graças ao Deus dos Exércitos na Igreja do Santo Sepulcro. Abre aspas. Jamais vitória cristã mais bela tinha sido infligida ao Levante, e todo o mérito voltava-se ao heroísmo do rei, cuja juventude tinha então 17 anos, triunfando por um instante do mal que corroía o corpo. Fecha aspas. Assim foi descrita sua vitória. No ano seguinte, continuaram as ações militares de cruzados e muçulmanos, e Balduíno decidiu construir novas fortalezas para proteger os seus territórios. A 10 de junho, em resposta a incursões de cavalaria muçulmana perto de Sidom, Balduíno organizou uma expedição com Raimundo III e o grão-mestre dos Templários. Em Cesareia de Filipe, derrotaram o destacamento que atravessava o rio Litani, mas depois foram surpreendidos e derrotados por Saladino. Incapaz de montar sem ajuda, o rei escapou por pouco, retirado do campo no cavalo de outro cavaleiro, enquanto seu guarda abria o caminho. Balduíno IV, precocemente amadurecido pela dor, demonstrou uma força de alma diante da qual a história deve se inclinar com respeito. Em agosto de 1182, Balduíno ficaria fisicamente incapacitado pela doença, cego e sem poder andar, pelo que nomeou Guido, seu regente. Em novembro de 1183, Balduíno teve notícias de mais um cerco de Saladino a Querape, onde se celebravam as núpcias de sua meia-irmã Isabel. Carregado de maca, liderou imediatamente uma expedição para levantar o cerco. O jovem rei leproso foi heróico, motivado por sua fé e senso de dever. Usou das forças que não tinha e foi à guerra. De volta a Jerusalém, Balduíno decidiu associar o seu sobrinho, Balduíno V, ao trono, coroando-o a 20 de novembro de 1183. Nomeou novamente Raimundo III de Trípoli regente. No entanto, o rei ainda continuou a governar pessoalmente o reino. Balduíno continuou a infligir derrotas aos islamitas, embora não pudesse vencer a luta que se travava em seu próprio corpo, entre a lepra e as partes sãs. Aquela o deformava de tal maneira que assim é descrito por um historiador em 1183, abre aspas, do belo menino louro, que 9 anos antes havia recebido com Fausto a coroa, não restava senão um inválido, um ser decaído, repugnante. O belo rosto não era senão placas de carne marrom. Suas mãos elegantes estavam reduzidas ao estado de cotos. Seus dedos amortecidos haviam caído um após outro, ao preço de esforços por vezes espantosos. Ele continuava a assumir seu papel de rei. Jamais havia faltado a um combate, jamais fugido à sua responsabilidade. Fecha aspas. Balduíno IV sucumbiu à lepra com apenas 24 anos de idade em março de 1185. Seu corpo perdeu, mas sua vida mostrou que a força da sua alma era invencível. Foi tão heróico e valente
que conquistou até mesmo os seus adversários. Saladino ficaria de luto em sinal de respeito ao seu inimigo e rival. Balduíno IV, o rei heróico e virtuoso, tendo mantido até seu último suspiro a autoridade monárquica e a integridade do reino, soube também morrer como um rei. Os seus esforços para assegurar a sucessão do reino seriam frustrados com a morte de Balduíno V no ano seguinte. Saladino massacrou o exército cristão e tomou definitivamente a cidade de Jerusalém. Apesar do cavaleirismo de Saladino, a atitude popular dos muçulmanos quanto a Balduíno, o rei cristão, Al-Khinzir, o porco, referência ao animal considerado impuro, provavelmente relacionada com sua doença e sua fé cristã. Sobre seu reinado, escreveu seu preceptor e amigo de toda a vida, Guilherme. O reino desse infeliz jovem, de 1174 a 1185, não foi senão uma longa agonia, mas uma agonia a cavalo, face ao inimigo, toda enrijecida no sentimento de dignidade real, do dever cristão e das responsabilidades da coroa nessas horas trágicas em que o drama do rei correspondia ao drama do reino. Escreveu Guilherme. Apesar dos pesares, em vez de Balduíno IV ser condenado ao ostracismo, ser desprezado por seu povo e se render por causa de sua terrível doença, ele liderou exércitos e venceu batalhas contra os inimigos mais numerosos e incrivelmente mais poderosos, demonstrando uma bravura e uma força de vontade que acabaram por conquistar o respeito de todos. Seu reinado foi breve, mas sua personalidade e bravura garantiram que seu nome ficasse marcado na história. Quem foi Balduíno? Bravo, um grande soldado, somente um rei cheio de coragem, um santo defensor da fé, um homem que não respeitou os limites que a doença lhe impôs. Quem foi Balduíno para você? O que você aprendeu com o vídeo de hoje? Nos encontramos nos comentários. Até lá!